Então, o InDesign em si ele possui um único tipo de documento. Documento esse que trabalha com a ideia de edição, onde eu posso a partir dele estar gerando todo tipo de arquivo que eu tiver o intuito de exportar ou fazer a impressão. A primeira diferença para os usuários que já trabalham com InDesign desde versões um pouco mais anteriores é a ausência da tela de boas-vindas, né? Que no momento que você abria um InDesign, né, você ia lá, executava o app e tal, você automaticamente, ao software estar todo carregado, você recebia aquela tela de boas-vindas, onde ela trazia para você a opção de estar criando um novo documento, uma biblioteca, um livro, beleza? Só que agora no InDesign CC, praticamente todos os programas perderam essa tela de boas-vindas. Se eu não me engano, com exceção do After e do Premiere, que ainda precisam ter meio que uma pré-configuração direta do que vocês vão fazer. No caso do InDesign, ele vem com meio que o padrão, né? Ele não vai mudar muito a vida de vocês, que é aquela dependência do menu File, logo aqui em cima. Então, vindo aqui no menu File, New, você vai ter os 4 métodos que o InDesign vai te oferecer para trabalhar. Esses 4 métodos eles são voltados para modos de organização e através do modo de criação de documento, que é o New Document, que a gente já encontra aqui de primeira. Esses 3 modos aqui abaixo, como Book, Folio e o Library, eles vão ser trabalhados para eu estar organizando informações ou organizando arquivos que eu tenho o objetivo de trabalhar de uma forma específica, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Tanto que o Folio é o método usado para estar gerindo, né, o Digital Publishing e tal, de uma maneira mais coesa, vamos dizer assim. Então, no momento que você for criar um novo documento, então vem aqui no menu File, New Document, ou atalho Ctrl N, ou atalho Comando N, como de costume para os usuários do Mac, certo? Vocês vão ter a abertura dessa tela aqui de comunicação, onde nela vocês vão encontrar informações extremamente semelhantes com o que vocês já encontravam em versões anteriores, ou em outros programas que com certeza têm um objetivo muito parecido com o InDesign. O que acontece? O InDesign ele trabalha com 2 tipos de distribuição, que é a quantidade de páginas que você vai trabalhar e a questão do corpo que essas páginas vão ter. Isso fica bem evidente, né? Não só essas 2 partes, mas todas as outras em relação à coluna, margem, por aí vai. Quando você percebe aqui logo agora, essas separações, né, que o software vem trazendo, para você estar configurando o seu documento no momento da abertura. Então vamos entender bem o passo a passo, né, para sanar o máximo de dúvida, o máximo de dificuldade que vocês possam ter. O que acontece? No primeiro momento aqui você encontra essa opção chamada de Document Preset, certo? Onde ela vai ser responsável em você estar salvando, né, nela, ela vai estar sendo meio que um cache, as configurações que você quer estar reaplicando para outros documentos. Isso vai ser interessante quando você tiver, por exemplo, a criação de uma revista para determinada empresa e o tamanho que você vai estar utilizando para essa revista é um tamanho específico deles. Então, para toda vez que você for criar um documento, você não precisar configurar tudo, você pode muito bem estar salvando aqui, ó, o preset. Você vê que logo aqui do lado, ó, você tem essa opção chamada de Save Document Preset, onde nela eu vou estar salvando todas as configurações que eu tenho logo aqui abaixo. Então isso já vai ajudar bastante aí a forma que vocês vão trabalhar em relação ao fluxo de trabalho mesmo, certo? E logo abaixo vocês vão conter essa opção chamada de Intent, né, que é o propósito do documento, a intenção do documento. O que acontece? O InDesign até a versão CS4, mais ou menos a CS4, ele era um app, né, ele era um software totalmente voltado para a parte de diagramação e tendo resultado a impressão, como mídia de trabalho a impressão, beleza? Só que com o passar do tempo, com a evolução que a própria mídia vem passando, o InDesign ele começou a se moldar também ao que seria a diagramação digital, visando não só revistas interativas, que é o que o mercado hoje vem pedindo, como algumas aplicações em Flash, como algumas situações de interação com websites, tal, e por aí vai, que eu vou estar mostrando para vocês também. E aí no caso, se vocês têm o interesse de estar trabalhando com essas mídias além da impressão, no momento que você clica logo aqui nessa opção Intent, você tem aqui os outros 2 métodos de trabalho que o InDesign vai ter, que é o modo web, beleza? Você vê que ele já faz um pouco a mudança em relação ao tamanho da página, que eu vou estar explicando para vocês. E logo abaixo tem essa opção chamada de Digital Publishing, onde ele prepara o InDesign não só no corpo do documento, na criação desse novo documento,
mas também toda a sua estrutura, né, em estar trabalhando com aplicações, com revistas interativas visando seus dispositivos móveis. Então isso aí já vai ajudar bastante, né, meio que a configuração que você vai ter durante a exportação. Vocês percebem que no momento que você muda aqui, né, esse propósito, além dele mudar algumas configurações, né, em relação a tamanhos de página, o que seria meio que uma biblioteca, vamos dizer assim, do page size, com vários tamanhos aqui armazenados, eles se ajustam de acordo com a intenção que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu estou trabalhando nesse momento aqui com a intenção web. Então vocês percebem que o meu page size, ele mostra para mim, ele vai expor tamanhos padrões de resolução mais comercial possível, vamos dizer assim, 800 por 600, 1024 por 768 e tal, e por aí vai. Então isso já ajuda bastante, né, vocês entenderem o que seria esse propósito. Como que se eu venho aqui, por exemplo, e mudo para impressão, ele deixa de trabalhar com aquelas resoluções, né, que nós visualizamos na minha explicação agora, e ele mostra tamanhos padrões de papel para eu fazer a impressão. O Leader, Legal, Tabloid, os padrões A4, A3 e tal, que são mais conhecidos aí por boa parte de vocês. Então vocês percebem que ele vai moldando tudo isso para a gente. E além disso, né, eu vou até mostrar para vocês aqui o Digital Publish, que ele mostra, né, os dispositivos que nós vamos trabalhar. Olha lá, o iPhone, o iPad, o Kindle File, tal, e por aí vai. E além disso, ele também faz a mudança direta do que seria a unidade de medida que nós vamos trabalhar. Por quê? Se vocês perceberem, né, o InDesign é diferente de alguns programas como o Illustrator ou até mesmo o Corel, ele não te dá no momento da criação do documento a opção de estar criando ou fazendo, vamos dizer assim, a mudança da unidade de medida, que é falar, eu quero trabalhar com o meu documento em milímetro, eu quero trabalhar com o meu documento em pixel, em centímetro, em polegada, tal, e por aí vai. Então, toda vez que você tem essa necessidade de fazer uma mudança, você precisa fazer isso antes mesmo de estar criando um novo documento. Então como é que vai funcionar? Eu vou cancelar aqui pra gente, tá? Não vou estar trabalhando com ela. E aí para eu estar tendo essa noção, o que eu preciso fazer? No caso do Windows, né? Vindo aqui no menu Edit, certo? Você tem essa opção logo aqui acima. Nas preferências do software, certo? Olha lá, Preference. Eu vou ter essa opção chamada aqui ó, logo em cima de Units Increments, tá? Ela vai ser responsável em estar expondo para mim, beleza? O que seria as unidades e incrementos que compõem o InDesign nesse momento. Vocês vão perceber que quando eu faço a abertura dessa janela, naquela opção, tá? Ele vai ter aqui o chamado de Ruler Units, né? Que são as unidades da régua, a unidade de medida, né? Que a régua vai assumir. Que o InDesign está vindo aqui por milímetro. O que eu posso muito bem estar dizendo que tanto na horizontal como na vertical, eu quero que ele trabalhe com qualquer unidade de medida aqui exposta para mim. Então isso vai de acordo, né, com o meu trabalho, com o projeto que eu estou desenvolvendo e muitas vezes com a facilidade do usuário. Tem gente que prefere realmente trabalhar com unidades de medidas específicas, então isso pode ajudar vocês bastante em relação a isso. Então aqui ó, eu posso, por exemplo, ó, mudei aqui para, sei lá, picas, ou vou trabalhar com centímetro, vou pôr aqui as duas em centímetro. Então, pus aqui, ó, centímetro, deu um OK pra gente, e novamente vindo no menu File, New Document, ou pressionando o Ctrl N, né, ele já traz a tela aqui de comunicação para criar um novo documento, expondo que a minha unidade de medida está em centímetro. Então isso já ajuda bastante aí o trabalho de vocês. Ou até mesmo, uma dica para a galera, é que se você não quer mudar a unidade de medida, por exemplo, eu vou voltar aqui para o milímetro, também no Edit, Preference, né? E Units Increments. Um detalhe é que no caso do Mac, vocês vão ter logo aqui em cima, no canto superior esquerdo, o nome do software. E no momento que você clica, tem lá as preferências, tá? Então no menu Edit, Preference, vamos lá a questão de Units Increments. Então chegando aqui, vou voltar para milímetro. Então, milímetro, deu um OK, tá? E aí no momento que você for criar um novo documento, se por acaso você recebeu essas unidades em centímetro, tá? Você pode muito bem estar escrevendo elas em centímetro, que automaticamente o design vai converter. Por exemplo, imagina que eu vou criar uma arte que ela vai ter de largura 29 centímetros. Aí no momento que eu passo para outra área, ó,
ele já converteu para milímetro. Claro que é um cálculo ridículo, mas é só para vocês verem, certo? E por 33,5 centímetros também. Então, ó, ele foi lá e já fez a conversão pra gente. E o que é interessante é que ele faz essa mudança aí para todas as unidades, né? No caso, tudo que eu digitar, dependendo da unidade que eu trabalho, ele converte para a unidade de medida pré-configurada lá nas preferências. Então isso já ajuda bastante aí a forma de estar trabalhando com elas, ok? Então isso daí, gente, é só a questão do propósito e um pouco das unidades de medida, tá? Próxima aula eu vou estar explicando para vocês as questões da paginação, mostrando um pouco como se trabalha com a paginação, e também questões de margem, a questão da sangria, do slug e tal, para vocês não sentirem dificuldade em relação a isso. Então, até a próxima!